Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os dois jogos que a gente teve da NBA Cup na noite de ontem. Tivemos um New York Knicks vs Orlando Magic e tivemos um San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder. E é muito interessante muitos pontos dessas partidas que, cara, falar pra vocês, eu fiquei surpreso, principalmente com a adesão da NBA Cup. Porque não só fãs de fora dos Estados Unidos, como acredito que a maior parte de nós tem assistido, nós fãs que acompanham os jogos de fato, mas a torcida lá nos Estados Unidos também aderiu à NBA Cup muito maneiro, porque assim, pra quem assistiu a NBA Cup do ano passado, se lembra que era uma torcida meio neutra, uma torcida meio que tipo, eu tô aqui por Las Vegas, vou aproveitar que eu tô aqui, vou assistir um joguinho ali, vou comemorar quando tiver um lance bonito, mas vou ficar meio morno, sabe? Dava pra ver que o ambiente era meio morno. Agora, nos dois jogos que tivemos, tanto tinha uma presença absurda de torcedores do New York Knicks, Nova York fica do outro lado do país, mano. Se eu conseguir achar que a distância de Nova York para Las Vegas, vou colocar para vocês verem. E outra coisa, no jogo do Spurs contra o Oklahoma fica mais perto do que San Antonio, né, Texas, da cidade de Las Vegas. E tinha muito mais torcedor de San Antonio dentro do estádio. Então, cara, a atmosfera foi maneira, os jogos foram muito pegados, a competitividade estava lá em cima, os jogadores batalhando até a última posse. Cara, o Wembanyama comemorando um erro de lance livre do Chet Holmgren como se fosse um jogo 7 de final de NBA, foi muito maneiro, pô. Ele sabia que também naquele momento ele tinha cavado mais um buraquinho ali pra sair com essa vitória ali, foi mais um degrauzinho que ele andou, mano. Então foi muito maneiro os dois jogos e eu preciso fazer algumas observações sobre cada um dos confrontos. E já, né, adiantando o spoiler, que não é spoiler nenhum, vocês já devem ter visto em todo canto, teremos um New York Knicks versus San Antonio Spurs. Aqui eu vou usar das palavras do meu amigo Gustavo, que ele fala o seguinte: você riu do New York Knicks, hein? 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021, 22, 23, 24 e 25. E agora? Ri agora em 2025, 26. Ri agora! Estamos na final da NBA Cup, estamos indo em direção a continuar, né, esse caminho para chegar até a NBA Finals, se Deus quiser. A gente chegou ano passado na Conference Finals e agora a gente tá aqui como um dos times mais talentosos, mais conectados, mais entrosados da Conferência Leste, sendo o top 10 nos dois lados da quadra. E esse era o grande problema pra mim, assim, quando eu assistia o time do New York Knicks jogar. Cara, será que isso vai dar certo? Será que essa defesa, mesmo usando Karl-Anthony Towns na 5, vai dar certo? Cara, é bem complicado a gente pensar isso, mas voltou a dar certo. Esses vários experimentos de quintetos diferentes que o nosso mano Mike Brown estava tentando fazer, aparentemente ele voltou para o quinteto mais entrosado do time, que é colocar o Josh Hart, o D, Karl-Anthony Towns, Michael Bridges e Jalen Brunson. Karl-Anthony Towns recebeu, inclusive, o prêmio de jogador defensor da partida ontem pelo New York Knicks, né? Eles coroam esse prêmio com um chapéuzinho, uma bota em volta do pescoço do cara, um coletinho de obras, né? O cara que fez o trabalho sujo. Mas não só isso, o Karl-Anthony Towns terminou com 29 pontos. Então ele, que semana passada estava falando que não sabia ainda direito qual era o seu papel dentro do sistema Mike Brown de basquetebol, aparentemente ele tá começando a entender isso, né? Tá começando a jogar um pouco mais físico também. Ele matou bola para 3 ontem, terminou 50%, 2 arremessos convertidos de 4 tentativas, terminou 9 arremessos convertidos de 11 de quadra, então ele só errou 2 arremessos, foi os 2 para 3. Ainda teve um toco, teve um roubo de bola, teve 2 assistências, 8 rebotes e 29 pontos. O Karl-Anthony Towns fez uma partida brilhante. Eu não vou aqui deixar de ignorar, mas não tem muito o que a gente falar sobre o homem, Jalen Brunson. 40 pontos, que isso, com 2 turnovers apenas, um roubo de bola, 8 assistências, 4 rebotes, 16 de 27 de quadra, bailando pra cima dos defensores de Orlando, deixando até o Anthony Black no chão. Ele ficou puto achando que tinha sido falta, né? Mas só que ele deu aquela leve, né? Dá espaço aqui, criou o seu espaço, não esticou o braço, o que pode, na interpretação do árbitro, não ser configurado realmente falta, e matou um arremessinho para 3, coisa linda, coisa fina. Não tinha quem parasse o homem ontem. E outra coisa interessante é que o basquete de ontem do time do Mike Brown foi o mais semelhante ao time do Tom Thibodeau que eu vi até agora de todos os jogos que eu assisti do New York Knicks. Por quê? Tirando os 5 titulares do Knicks, 12 pontos do Josh Hart, né? Fazendo tudo em quadra, pegando rebote, dando toco, roubando bola. 24 pontos do OG, 29 do Karl-Anthony Towns, 16 do Michael Bridges, 40 do Jalen Brunson. Aquilo que a gente achou que a tropa de auxílio ali, a rapaziada complementar, os jogadores da rotação, né, do banco de reservas, fossem ter uma ajuda, dar um suporte maior pro quinteto titular, não tivemos nessa partida. Gershon Yabusele terminou zerado, jogou 3 minutos e 58 segundos. Tivemos 2 pontos do Jordan Clarkson, 5 pontos do Mitchell Robinson, mais 4 tocos, estava sendo muito forte na defesa, pegou 9 rebotes também, sendo deles 4 ofensivos, isso é gigante. E Tyler Kolek, que jogou pouco também, fez 4 pontos, 4 assistências. Pô, não vou negar que foi
uma boa atuação, né? Só teve um turnover só para um cara que jogou tão pouco, foi quase 16 minutos. Mas o time do Knicks, que era para ter a melhor temporada com questão ajuda vindo do banco, não está tendo. Tá parecendo muito o time do ano passado do Tom Thibodeau. Então, isso me deixa preocupado ao ponto de achar que pode repetir os mesmos resultados da temporada passada. E bem, nadar e morrer na praia numa final de conferência. Acabar perdendo para um time com mais profundidade, que tem uma rotação um pouco melhor. Porque, querendo ou não, o Knicks deu meio que um all-in nesse time titular, mas precisa de peça vindo do banco e conseguiu trazer nessa agência livre. E esses caras não entregaram muito bem nessa partida, apesar que o time do Knicks titular, ele é incrível. É um dos melhores quintetos da liga, é um dos times mais competentes, mais fortes e mais entrosados de toda a liga. E ontem, acabou que eu tive apenas uma confirmação de um pensamento que eu já tenho há muito tempo, que é como que o Knicks vai funcionar tendo Jalen Brunson e Karl Anthony Towns como suas duas peças principais. Esses dois caras, ambos têm problemas defensivos. O Karl Anthony Towns é um pivô um pouco mais fraco. O Jalen Brunson é um defensor um pouco mais preguiçoso, mas ele rende do outro lado da quadra em dobro. Vai dar certo? E em muitos momentos, o Knicks provou que sim, dá pra dar certo. Colocando um cara que não acerta lance livre pra entrar em quadra e tentar bloquear o máximo possível, fazendo duo ali com o Mitchell Robinson e o Karl Anthony Towns pra cobrir quando a parte do garrafão estiver mais congestionada com dois jogadores maiores. Conseguiu se virar. O time deu conta de fazer esses dois funcionarem. Eu acho que pra o time performar melhor e não depender de jogos de 40 pontos de Jalen Brunson, jogos de 30 pontos, combinar Jalen Brunson e Karl Anthony Towns pra 70 pontos, precisa que o time da reserva apareça um pouco mais. Outra coisa, Michael Bridges e Odiano Nobe. Eu tinha uma teoria de que os dois não conseguiram jogar bons jogos ao mesmo tempo, que cada um teria que ter um momento, sabe? Ou é noite de um, ou é noite de ontem. Mas ontem, os dois tiveram uma noite sensacional. Michael Bridges, 7 de 13 de quadra, mais de 50%. Odiano Nobe, 8 de 13. Os dois tiveram uma partida, assim, bem parecida com questão a aproveitamento de quadra. Ambos terminaram com um aproveitamento muito bom. Os dois juntos combinaram para 40 pontos e isso é sensacional. É o que o Knicks precisa, mano. O Odiano Nobe, ele faz total diferença quando ele não tá disponível. Ele perdeu algumas partidas e o Knicks sofreu muito com a ausência dele. Ele impacta muito lá e cá, velho. Defensivamente, é quase imensurável a falta dele no Knicks, tendo o Karl Anthony Towns e Jalen Brunson ao mesmo tempo em quadra. Mas, velho, tô muito feliz com o resultado de ontem. Pelo lado do Magic, Desmond Bane não conseguiu repetir aquela partida de, 36 pontos que ele tinha feito algumas noites atrás. Paulo Banchero, tem hora que eu acho que ele força muito o jogo, meio que porque ele tem esse alvará, né? Neste exato momento ele é o segundo melhor jogador do Magic e terminou com 25 pontos. Não foi uma partida ruim com questão a pontuação, mas 22 tentativas de quadra para converter 10 e ainda terminou 0 de 7 para 3 pontos. Então acho que, sabe, ele deveria cuidar um pouco mais desse arremesso, mano. O quanto antes ele resolver esse problema do arremesso, ele teve um período que ele tava arremessando quase 40% para 3, eu acho que foi no final da temporada passada, que eu falei, cara, ele começou a corrigir a parte do arremesso, né, ali num período de 10 jogos. Agora parece que não está mais dando certo. Acho que deveria ter uma reunião melhor aí com o treinador de arremesso, de chute aí do time do Orlando, ver se ele precisa modificar alguma coisa no mecanismo dele para quando ele arremessar com alguém próximo, né? Porque arremessar livre é uma coisa, arremessar com um leve contestamento ali da defesa acaba sendo um pouco mais difícil. O Wendell Carter teve uma partida boa, tomou um flex do Karl Anthony Towns. Quem mais? Jalen Suggs, melhor jogador em quadra do Orlando Magic, né? Um dos melhores defensores de perímetro também da liga. Terminou com 26 pontos. Notícia triste é que ele saiu lesionado, né, do jogo. Isso é bem complicado, é bem preocupante para um time que já está sem o Franz Wagner. Para mim tá sendo o melhor jogador desse time. Esse resultado assim um pouco mais elástico, o Knicks um pouco mais de vantagem ali, um pouco mais de sobra mesmo no jogo, né? Ali no final a gente abriu uma certa vantagem, não tinha mais o que o Orlando fazer. Muito foi devido à falta do Franz Wagner, que ele tá diretamente ligado aos bons resultados do time do Orlando. Mas o time do Orlando continua bem sólido. Tristan da Silva faltou entregar um pouco nesse jogo, acabou saindo de quadra zerado, né? 0 de 5 de quadra. O Goga Bitadze saiu zerado também. Tyus Jones, cara, tá sendo um dos piores armadores reservas de toda a liga. Eu tinha uma expectativa bem maior pra ele. O Trey Jones, que é o irmão dele que tá no Chicago Bulls, tá anos luz melhor. E o Jayce Richardson, cara, entrou bem pouco ontem e eu acho que ele tá começando a querer roubar esses minutos aí do Tyus Jones, porque o cara jogou 7 minutos e 35, saiu com 9 pontos, tá ligado? Nenhum turnover, 2 assistências. Enquanto isso, o Tyus Jones jogou mais do que ele, entregou 3 pontos e menos 10 de eficiência, sabe? Então, o time do Orlando é bem sólido. Eu acho que eles estavam desfalcados de Franz Wagner, desfalcados da ausência do Jalen Suggs após a lesão, e é um time que acabou dependendo bastante da bola do Paulo Banchero, que ele teve que forçar muito e não caiu, sabe? Em outras noites onde o Desmond Bane tá melhor, onde o Franz Wagner tá disponível, se o Jalen Suggs estivesse até o final da partida, talvez, né, com toda essa combinação de todos os melhores jogadores do time disponíveis e saudáveis, o final da partida poderia ter sido um pouco diferente, talvez um jogo mais próximo, talvez um jogo ali na Orlando Magic pudesse superar o New York Knicks, mas não foi o que aconteceu ontem. Então é um time que tem um futuro muito bom mesmo. Depende muito ainda da evolução da parte do arremesso do Paulo Banchero, na minha opinião, porque o Franz Wagner já melhorou bastante nesse quesito. Agora vamos pro segundo jogo da noite, talvez o jogo mais interessante, o jogo que eu coloquei na thumb provavelmente, porque tivemos o Wembanyama de volta em quadra, tivemos o melhor time da Conferência Oeste, o melhor time da Conferência Oeste não, o melhor time da NBA sendo vencido
vencido pela segunda vez em 26 jogos. Vocês têm noção do que os caras jogarem 25 jogos e perderem apenas uma partida, aí chega na noite de número 26, eles perdem para o San Antonio Spurs. Dito isso, eu vou deixar até passando aqui uns highlights do Wembanyama na TV. E cara, que jogaço do time do Spurs, que jogaço do time do OKC também. E aqui a gente tem que colocar os pingos nos is, porque o começo da partida parecia mais um passeio do OKC. Pra quem assistiu mais de um jogo aí do Oklahoma City Thunder essa temporada, sabe que os caras começam bem e às vezes no terceiro quarto a partida já está definida. Por quê? Porque simplesmente eles já estão 25, 30 pontos na frente do adversário, não tem mais absolutamente nada que os caras possam fazer, e aí eles tiram Chet, tiram Jalen, tiram Shea, tiram todo mundo e, mano, joga ali com o segundo, terceiro times dele e ainda continua dando baile no time adversário e acabou o jogo. É isso. Mais uma vitória do OKC por 20 pontos de vantagem. Aí, dessa vez não. O começo da partida apareceu, tanto que eles ficaram ali até o segundo quarto, basicamente, ganhando por 12 pontos de vantagem, uma parte do segundo quarto também ainda ganhando, até que entrou o alienígena. Até que entrou o Victor Wembanyama. Por quê? Só a presença do Victor Wembanyama, só aqueles braços esticados dentro do garrafão ali ou próximo dele, já intimida de tal forma que o Shai Gilgeous-Alexander não conseguiu ter o mesmo aproveitamento nas infiltrações, jogando na média distância, a liberdade que ele tem geralmente pra jogar quando ele tá dentro do arco, mano. Ele não teve isso ontem por causa da presença do Victor Wembanyama, que jogou um tempo bem mais limitado, ele jogou 20 minutos, ele tá com restrição de minutos voltando de lesão. E ainda assim, mesmo jogando os 20 minutos, ele conseguiu ajudar muito a parte do garrafão do time do San Antonio Spurs. E outro detalhe, a defesa de perímetro, pouco se está se falando, tá? Sobre a defesa de perímetro do San Antonio Spurs, com Harrison Barnes, Stephon Caston, De'Aaron Fox, Julian Champagne, Keldon Johnson, Dylan Harper. Os caras estão se dedicando muito defensivamente, a ponto de incomodar o Shai e fazer ele arremessar, tipo, a 2, 3 passos da linha dos 3, porque se ele infiltrasse ia ter um Wembanyama pra encher o saco. O time do OKC coletivamente não conseguiu achar um espaço pra alguém livre e a bola ia morrer na mão dele com o tempo estourando. Então o Shai terminou ontem 1 de 7 arremessos pra 3. Você acha que é coincidência ele começar a forçar mais arremessos pra 3 e tijolar mais arremessos pra 3 depois da presença do Wembanyama dentro da quadra? Não, cara. Jalen Williams teve uma partida bem abaixo também, com 5 arremessos convertidos de 16. Também outro cara que tá voltando de lesão, tá entrando no ritmo ainda, a gente não vai cobrar tanto assim dele. Chet fez uma partida sensacional, com questão a números, mas de aproveitamento também foi horrível, 3 de 8 de quadra. A Isaiah Hartenstein fez o feijão com arroz, que ele faz sempre, praticamente um duplo-duplo. Shai foi o melhor em quadra, o que ele mesmo vai considerar de si uma partida ruim, né? Porque ele fala que, como a média dele é 30 pontos, se ele fizer menos de 30 pontos, ele fez uma partida ruim. Então ele fez 29, 12 de 23 de quadra, né? Praticamente 50% ali, ele pecou bastante nos arremessos para 3. Só que um detalhe é que a defesa do San Antonio Spurs fez ele ter a pior partida de turnovers de toda a temporada. Ele cometeu 5 turnovers. Uma coisa que a gente sempre elogia e sempre vê muita rasgação de seda é sobre a capacidade dele de controlar a gravidade do jogo e não deixar a bola escapar das mãos. Não perder o controle da bola, não cometer erros. A defesa do San Antonio Spurs fez o Shai Gilgeous-Alexander fazer isso na noite de ontem. Alex Caruso fez uma boa partida e discutivelmente ele perdeu o jogo. Outro momento interessante é que o San Antonio oficialmente ganhou o jogo numa lateral. Eu lembro disso no final do jogo ontem, mas eu já chego nesse ponto. Alex Caruso, ele fez uma partida boa, defensiva, em determinados pontos a gente via ele desafiando, assim como ele fez com o Nikola Jokic, defendendo o Victor Wembanyama, só que a diferença de altura do Nikola Jokic pro Victor Wembanyama é certamente um tanto quanto grande. E assim, o Victor Wembanyama levava melhor quando tava Jalen Williams, quando tava Alex Caruso, porque eles têm aquela vontade defensiva, têm aquela gana de tentar parar o cara. Só que ainda assim, é um problema quando o cara tem 2,30 metros de altura, mano. Aqui a gente também não pode deixar de citar que todo o time do Spurs foi fraco pra 3 pontos. Realmente não é um time que todas as noites tá fazendo a melhor das entregas pra 3, apesar que eles ganharam um título assim, porque independente se você não tá matando bola pra 3 de um lado, se o outro time não tá fazendo ponto na sua defesa, tá tudo certo. Eles terminaram 9 de 37, sabe? 24% de aproveitamento, bem abaixo da média da liga, sendo, Jalen Williams foi, acho que, o melhor arremessador discutivelmente, e o AJ Mitchell, que só chutou uma e matou, né? Jalen Williams 2 de 5 e o Alex Caruso 1 de 3. E, né, o AJ Mitchell 1 de 1. Uma partida abaixo também dele. Mas, Chet Holmgren 1 de 3, Lu Dort 1 de 6, Shai Gilgeous-Alexander 1 de 7, Alex Caruso 1 de 3, Cason Wallace 1 de 5, Jalen Williams 1 de 3 também. Então, mano, quando se tem um garrafão forte, como você usar um Cornet e o Wembanyama ao mesmo tempo, para dar muito nojo para o seu time. Quando você tem um time que tá pressionando muito na parte do perímetro, seu melhor jogador com Champagne, pouco se fala da qualidade do Harrison Barnes desse time, tá? Pouco
se fala do quanto ele contribui defensivamente, do quanto ele pega rebote, entrega assistência, terminou com 2 roubos de bola ontem. Na partida anterior a essa que eu assisti também do Spurs, ele fez tipo 4 bolas pra 3, então pouco se... E olha que nesse jogo ele terminou zerado, chutou 8 pra não matar nenhuma, mas pouco se fala o quanto que ele contribui mesmo sendo um veteranaço já, tá? 23 pontos do Devin Vassell, cara, que partida sensacional, jogou muito, matou bolas importantes no clutch. Luke Kornet terminou só com 2 pontos, só que importantíssimo na defesa, pegando rebote, incomodando, contestando. Stephon Castle, 22 pontos, fazendo uma bola, o que foi aquilo? Um 360 contestado, usando o ombro, mano, uma bola acrobática mesmo. De'Aaron Fox, sensacional, outro cara que fez 22 pontos, 23 do Vassell, 22 do Castle, 22 do De'Aaron Fox, 22 do Wembanyama, 22, 3 jogadores com 22 pontos, que isso? O Wembanyama, 2 blocos, mano, 9 rebotes, 2 assistências, 1 roubo de bola. Pô, cara, esse time do Spurs, ontem, ele me fez ficar, tipo, pensativo, esse coisa na cabeça, porque o que caracteriza um time que tá disputando o título? Primeiro, ele tem que dar conta de vencer os melhores times da sua conferência. Eles venceram o Lakers nas quartas de final da Copinha, venceram o OKC na semifinal agora, vai enfrentar o New York Knicks. Então ele deu conta de vencer. São jogos separados, não estamos falando de melhor de 7, né? Mas tá, dá conta de bater de frente com os melhores times da sua conferência. Você tem que ter uma super estrela. Eles têm o Victor Wembanyama, que é muito interessante que o Victor Wembanyama se colocou já num patamar de super estrela. Quando ele tava saudável, tava na corrida de MVP. Era o líder de bloqueios da liga, né? Por várias ausências, ele tá perdendo esse posto pro Jay Huff, mas, velho, Jay Huff tá no Pacers, né? Estamos falando do Spurs aqui que tá ali nas cabeças do Oeste. Em que posição tá o Spurs mesmo? Eu não lembro. 4º lugar, mano, com 18 vitórias e 7 derrotas. Mesma quantidade do Knicks, que tá em segundo da Conferência Leste. Então tá, vamos continuar minha linha de pensamento aqui. Não precisa competir contra os melhores times da sua conferência. Precisa ter uma super estrela. Precisa ser um time com características defensivas, né? Ele precisa ser bom defensivamente. E precisa ter um time competente na parte ofensiva. Top 10, pelo menos, dos dois lados da quadra. O San Antonio Spurs é tudo isso, mano. Talvez estamos diante de um time que tá no seu 3º ano de construção, né? Não vamos colocar reconstrução, porque eles já tinham pegado o Wembanyama. De construção em volta do seu futuro franchise player, de um dos caras que podem ser a cara da liga. Um cara que tem gente que projeta pra ser o GOAT da NBA pelas todas as capacidades, né, de potencial que ele tem. Esse time do Spurs tá pronto pra competir agora, cara. E o que eles entregaram na partida de ontem me fez refletir se realmente eles têm essa necessidade de trocar um dos 3 armadores. Sabe, você acha que eles precisam trocar Dylan Harper, De'Aaron Fox e Stephon Castle? Talvez eles 3 funcionem juntos, mano. Ainda mais numa partida onde o Stephon Castle matou 40% de bola pra 3, 2 de 5. De'Aaron Fox matou 43%, 3 de 7. Dylan Harper foi um pouco pior, mas jogou menos também. Só que tava em todo canto da quadra, roubando bola, dando toco, sabe, incomodando defensivamente. Ele que também é um armador que tem um porte um pouco mais alto, acho que ele é 1,94m, 1,96m. Então, apenas resumindo, rapaziada, esse time do Spurs é apenas um dos 3 times que eu acredito que tenham força suficiente pra poder bater de frente com o OKC numa melhor de 7 jogos. Né, aqui eu coloco Spurs, Houston e Denver. E se você considerar ali que todo mundo saudável no mundo hipotético, o Lakers também, sabe, de incomodar os caras. E outra coisa, a gente viu ontem os 2 times, teoricamente, né, com o maior potencial ali do Oeste, a gente pode dizer assim, se enfrentando na semifinal da NBA Cup. 2 times com grande potencial da Conferência Oeste. Um é contender legítimo, o 0-1 da NBA, e o outro é um time que tá vindo incomodando, né? Spurs e OKC. A gente viu esse combate e a gente tá vendo ali os 2 times que mais têm capital de draft pro futuro. Um já tem o melhor elenco da NBA e o outro já tá formando um dos melhores elencos da NBA, e os caras podem fazer o que quiser, podem efetuar a troca. Então, esse time do Spurs já tá muito maneiro, tá se encaminhando pra um futuro muito brilhante. Os caras ganharam 9 partidas e perderam 3 apenas sem o Wembanyama. Agora, se todos esses rumores de troca do Giannis Antetokounmpo, imagina se chega um Giannis desse time, minha rapaziada. E aí, como é que faz? Porque um dos poucos times que tem essa capacidade de fazer essa troca acontecer e continuar com um time brabo é o Spurs. O outro, na minha opinião, é o Houston Rockets. Cara, eu não sei, mas só sei que tá muito maneiro, velho. A NBA Cup, pra mim, já ganhou minha adesão. Eu acho que vai demorar ainda um pouco pra poder eles receber essa pequena competição interna, receber o devido reconhecimento, podemos dizer assim, da rapaziada falar, pô, vamos respeitar que esse time aqui foi campeão da NBA Cup. Vai demorar um pouquinho ainda. Só que realmente trouxe um salse mais pra temporada regular que não tinha antes. E agora, se o New York Knicks ganhar, irmão, essa NBA Cup vai ser para a para com o título da NBA ali, ó, perdendo por pouco, valeu? Mas é isso, minha família. Agora teremos um confronto Spurs contra Knicks. Eu sou mais Knicks nesse confronto, por, obviamente, ser o meu time. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha desse confronto que teremos aí na terça-feira. Fala aqui também o que você achou dos jogos de ontem, o que você acha desses 2 times, o que você acha do San Antonio Spurs, principalmente que, cara, é bem surpreendente eles terem ganhado do OKC de fato, só que mostra apenas a força de um time e o quão completo o Spurs tá vindo se tornando nessa temporada, cara. Foi bem maneiro mesmo. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, que é muito importante pra esse canal. Dito isso, eu vou ficando por aqui, manos. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Se você quiser ajudar esse canal mais diretamente, fora se inscrevendo, deixando o sininho ativo pra receber todos os vídeos em primeira mão e deixando um like. Segundo link aqui na descrição, temos a loja Trash Talk, camisetas oversized exclusivas, com estampas da NBA e qualidade premium. Está em promoção especial de Natal, tá com pré-sola. Então aproveita pra garantir a sua, presentear aquela pessoa que
você ama com uma camiseta exclusiva. E digo mais, só temos mais 20 unidades, se não me engano, combinando os 3 drops, os 3 modelos, do Jason Williams, Dennis Rodman e do Kevin Durant. Então tem aproximadamente 20 unidades dos 3 modelos combinados. Não deixe de garantir a sua, depois você vai pedir, Guibeira, traz restock de tal camiseta, e não vai dar pra fazer isso, fechou? Então muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!